Oi pessoal, vamos então agora para o vídeo do capítulo 13, né? Vamos falar finalmente sobre a famosa máquina de Turing, que é um modelo formal de computação que a gente tem, nos auxilia uma série de provas formais que a gente possa precisar fazer. Nos capítulos anteriores a gente estudou dois modelos formais de computação que apresentam limitações significativas, os autômatos finitos e os autômatos de pilha. Nesse capítulo agora a gente vai iniciar o estudo do terceiro modelo, conhecido como máquina de Turing, que possui maior poder computacional do que os dois modelos estudados anteriormente. De fato, esse modelo tem o mesmo poder computacional dos computadores reais que a gente utiliza, e é por isso que eu coloquei logo no título que ele serve como um modelo formal de computação quando um formalismo desse se faz necessário, certo? Porque ele tem exatamente o mesmo poder computacional dos computadores reais. A máquina de Turing fornece um modelo matemático, um modelo teórico, simples, porém preciso de computabilidade. Ela é útil para estudar os limites do que pode ser resolvido algoritmicamente, para mostrar também que existem muitos problemas sem solução algorítmica. Isso é a parte mais interessante. Ver através desse modelo que o computador não faz tudo, né? Parece no dia a dia que o computador é capaz de fazer tudo. Ele realmente é capaz de fazer muito, talvez seja capaz de fazer 95% do que a gente possa precisar, mas existem sim coisas que é impossível resolver através de algoritmos. A gente pode usar esse modelo para mostrar isso também. E também é útil para estudar os requisitos de tempo ou espaço necessários para resolver algoritmicamente um dado problema. A partir do modelo da máquina de Turing, a gente desenvolve então a teoria da computabilidade, também chamada de teoria da computação. Inclusive é o nome desse curso de linguagens formais em outras universidades, às vezes é teoria da computação, mas eu acho teoria da computabilidade mais um nome mais que reflete melhor o que está sendo estudado ali, que é o que pode ser computado e o que não pode ser computado, ou seja, o que dá para resolver algoritmicamente e o que não dá para resolver algoritmicamente. E além da teoria da computabilidade, a gente pode desenvolver também a chamada teoria da complexidade, complexidade de algoritmos. Tudo a partir do modelo da máquina de Turing. A teoria da computabilidade estuda a distinção entre problemas solúveis algoritmicamente, também conhecidos como problemas decidíveis, e os problemas insolúveis ou indecidíveis. Já a teoria da complexidade se preocupa com a eficiência concreta de um dado algoritmo para resolver um problema, distinguindo os problemas entre tratáveis, que são os que têm algoritmos eficientes para a solução do problema, né? E os intratáveis, que são aqueles que eu conheço algoritmos para solucionar o problema, mas eles na prática têm uma utilidade muito limitada porque demandam ou muito consumo de tempo ou muito consumo de memória, ou os dois, né? Então eu tenho um primeiro nível de separação dado pela teoria da computabilidade, que é os problemas que eu consigo resolver algoritmicamente e os problemas que eu não consigo resolver algoritmicamente. Aí, esses que eu não consigo, ok, põe de lado, fim de história. Agora, entre os que eu consigo resolver algoritmicamente, aí eu entro com a teoria da complexidade e divido eles em dois subgrupos, né? Então, todos eles existem algoritmos para resolver, mas alguns deles o algoritmo é realmente bem eficiente, esses são os problemas tratáveis, e em outros, apesar do algoritmo existir, na prática ele é muito limitado para solucionar os problemas porque demanda muito tempo ou muita memória. Um exemplo clássico
de um algoritmo, perdão, de um problema intratável é o que a gente estuda em criptografia, o problema da fatoração de números inteiros. São conhecidos algoritmos para fatorar números inteiros, a gente inclusive estuda 2 algoritmos no curso, na disciplina de criptografia. Além daqueles 2 existem mais uma meia dúzia. Então, quer dizer, existem algoritmos, ou seja, se for categorizar nas categorias da teoria da computabilidade, é um problema decidível, é um problema solúvel. Mas todos os algoritmos conhecidos têm aplicação muito limitada, porque conforme a entrada do problema cresce, eles vão começando a demandar muito tempo e muita memória, né? Então, esse é um problema intratável, tá certo? Máquina de Turing tem esse nome porque foi inicialmente proposta pelo matemático inglês Alan Turing, num artigo de 1936, quando ele tinha 24 anos de idade. Turing nasceu em 1912. Ele não chamava no artigo dele a máquina de Turing. Tá? Isso somos nós, os posteriores a ele, que utilizamos essa nomenclatura. Ele não teve essa coisa de batizar com o próprio nome o que ele estava desenvolvendo ali no artigo científico. Tá certo? No artigo científico você não vai ver nada escrito Turing Machine. Não tem. Ele nasceu em 1912 e faleceu em 1954. Além do desenvolvimento da máquina de Turing, ele também se destacou no trabalho como criptoanalista para os britânicos na Segunda Guerra Mundial, tendo papel central na quebra da máquina Enigma, que implementava a criptografia utilizada pelo Exército Marinha Aeronáutica da Alemanha nazista. Né? Existem filmes sobre ele, existe um filme que ficou bem famoso, que é recente, coisa de 5 anos atrás. O filme passou nos cinemas no mundo todo, inclusive no Brasil, é com atores famosos. Quem faz o Turing nesse filme é o Benedict Cumberbatch, que também faz Sherlock Holmes, Doutor Estranho, Julian Assange, ele fez tudo no cinema já, né? Enfim, e esse filme se chama O Jogo da Imitação, tá? O filme. E eu não sei dizer se ele está disponível atualmente no Netflix ou não. Ele já esteve em diversos momentos disponível, mas ele é meio oscilante. Às vezes ele está, às vezes ele não está, então não sei como ele está atualmente. É um filme interessante, tá? Fala sobre essa questão do Turing na Segunda Guerra Mundial. Ele também contribuiu com várias outras coisas, na verdade, para computação, inteligência artificial, teoria da computação, computação científica, muitas outras coisas. Uma coisa que eu posso destacar para vocês, que é um pouco inusitada, vocês eventualmente vão fazer, ou já fizeram, ou estão fazendo em paralelo com esse curso agora, o curso de álgebra linear algorítmica e também o curso de cálculo numérico. Nesses 2 cursos vocês vão estudar a fatoração LU de matrizes. E quem inventou esse método de decomposição de matrizes da fatoração LU foi o Turing, num artigo posterior a esse, já em 1947. Tá? Uma curiosidade. No mesmo artigo em que o Turing descreveu a sua máquina, ele também mostrou a existência de um problema indecidível, ou seja, um problema que não admite solução algorítmica. Logo no mesmo artigo onde ele estava propondo o modelo da máquina de Turing, ele já usou esse modelo para mostrar que sim, existe limitação que um computador consegue fazer. Já deu um exemplo concreto com a demonstração completa, toda, formal,
de que esse problema que ele estava descrevendo era impossível de ser resolvido algoritmicamente. Esse problema exibido pelo Turing passou a ser conhecido como problema da parada, em inglês halting problem. Tá? A gente começa a apresentação do modelo da máquina de Turing com uma descrição mais informal. Aqui, isso é um diagrama, um desenho, mais ou menos da estrutura principal de uma máquina de Turing. Tá? Aqui foi um desenho maravilhoso que eu fiz usando alta tecnologia, o software Paint do Windows. Quais são os componentes da máquina de Turing? Eu tenho basicamente uma fita, tá? Que é essa parte aqui, esse retangulão aqui, uma fita dividida em casas. Cada quadradinho desse é uma casa, tá? Cada casa pode estar com um símbolo escrito dentro dela, como é o caso desses A, B, A aqui, ou pode estar em branco. A gente sinaliza que uma casa da fita está em branco usando esse quadrado, tá? A ponta esquerda da fita é sempre marcada, a casa que fica na ponta esquerda da fita, sempre marcada com esse símbolo especial, que é para a máquina saber que não dá mais para ir para a esquerda nessa fita, a fita acaba aqui. Tá? Por outro lado, para a direita, a gente considera a fita infinita. Tá? Aí fazer, nenhuma máquina nunca vai ter uma fita infinita, é verdade. Mas aí aqui é a mesma questão que eu já falei para vocês no autômato de pilha, quando a gente dizia que a pilha era infinita também. A gente não vai usar uma quantidade infinita de fita, assim como a gente não usava uma quantidade infinita de pilha no autômato de pilha. Mas a questão é, nunca a fita é infinita, pela mesma razão que a pilha era infinita. Nunca a máquina vai deixar de produzir um resultado por falta de memória. Certo? O autômato de pilha também. Eu tinha pilha infinita porque alguns problemas demandam uma quantidade maior de pilha, outros demandam uma quantidade menor de pilha, e eu sei que nunca a razão de eu ter falhado na resolução de alguma coisa vai ter sido falta de memória, que é a mesma coisa. É por isso que eu coloco a fita infinita, mas eu sempre vou ocupar só uma parte finita dela em cada problema particular. Tá certo? Então eu tenho essa fita que ela é infinita à direita. Em alguns textos você pode ver a nomenclatura semi-infinita, um nome lindo, né? Pomposo. Significa simplesmente que ela é infinita só para um dos lados, né? Para a esquerda ela não é infinita, para a direita ela é. E eu tenho essa setinha aqui, ela representa um cabeçote de leitura e escrita. Tá? Então, isso já é uma novidade em relação às máquinas anteriores. As máquinas anteriores elas tinham a capacidade de leitura de qualquer que fosse a entrada que elas recebiam, mas elas não alteravam essa entrada, não tinha operações de escrita sendo feitas nessa entrada. Elas simplesmente liam os símbolos, faziam o processamento, quando acabasse a leitura de todos os símbolos, encerrado. Né? Aqui eu vou ter capacidade de escrita também, então é leitura e escrita nesse cabeçote. O cabeçote sempre está em cima de uma das casas da fita, tá? Então ele pode ler o símbolo que está em cima dessa casa que ele está, perdão, que está dentro dessa casa que ele está, né? E ele pode escrever um símbolo novo. Então esse símbolo seria apagado e ele escreveria um símbolo novo nessa casa da fita. O cabeçote pode se movimentar na fita nas duas direções. Então isso também é uma outra novidade em relação aos modelos anteriores, porque antes, né, eu ia lendo, tanto no autômato finito quanto no autômato de pilha, eu ia lendo a entrada, um símbolo de cada vez, sempre da esquerda para a direita, e acabou. Eu não tinha como voltar em símbolos lidos anteriormente. Aqui o cabeçote se move nas duas direções, então eu tenho uma possibilidade a mais aqui. Né? O terceiro componente da máquina é esse reloginho aqui, que representa o conjunto de estados da máquina. Isso é uma coisa, né, comum. Máquinas anteriores também tinham conjunto de estados, então aqui eu estou representando cada estado como um pontinho do relógio e o ponteiro aponta para o estado atual em que a máquina está naquele momento.
né? Então são esses três componentes: a fita, o cabeçote e o conjunto de estados. É a partir disso que a gente quer composta a máquina de Turing. Então, vamos falar sobre esses componentes. Eu tenho uma fita que é infinita à direita, dividida em casas, como eu falei, né? Cada casa pode conter um símbolo, tá? É só um símbolo por casa. Não pode botar mais de um símbolo numa mesma casa ao mesmo tempo, certo? Ou ela pode estar em branco. Isso é representado por essa marcação aí com esse U quadrado, né? A casa na extremidade esquerda da fita contém esse símbolo desse triângulo, né? A máquina não pode escrever outro símbolo nessa casa durante a computação, ele sempre fica lá, o triângulo. E esse símbolo não pode ser escrito em nenhuma outra casa da fita também, porque ele funciona como um marcador da extremidade esquerda da fita. Se eu começo a escrever esse símbolo em outros lugares da fita, eu não sei mais onde fica a extremidade da fita. Então, esse símbolo sempre está na casa mais à esquerda da fita, eu não posso escrever nada por cima dele. Eu também não posso escrever esse símbolo em outras casas da fita. Ele é um marcador exclusivo dessa extremidade. Apesar da fita ser infinita à direita, a gente tem, em qualquer momento da computação, apenas uma quantidade finita de casas preenchidas realmente com símbolos, casas que não estão em branco, né, conforme eu falei no slide anterior. Dito de outra maneira, sempre vai existir uma casa na fita a partir da qual todas as casas mais à direita estão em branco, certo? A partir dali, tudo para a direita vai estar em branco. O segundo componente é um cabeçote, que está sempre sobre uma das casas da fita. O cabeçote é capaz de realizar tanto operações de leitura quanto de escrita na fita, e é capaz de se mover tanto para a esquerda quanto para a direita, conforme eu falei, né? A única restrição de movimentação do cabeçote diz respeito à extremidade esquerda da fita, que se ele está sobre essa casa, ele não pode se movimentar mais para a esquerda, ele não sai da fita, isso não acontece, tá certo? E o terceiro componente é um conjunto finito de estados, né, como as máquinas anteriores já tinham, né? A transição de uma máquina de Turing se dá da seguinte forma: dado um estado atual da máquina e o símbolo que o cabeçote está lendo na fita, naquele momento, né, o símbolo que se encontra na casa da fita, onde está o cabeçote, a máquina muda de estado e realiza uma ação na fita. Então são duas coisas, né? São duas entradas para a minha função de transição: qual é o estado atual, qual é o símbolo que o cabeçote está enxergando na fita naquele momento. E são duas saídas da função de transição também. A primeira saída é para qual estado eu vou agora, e a segunda saída é qual é a ação que eu vou realizar na fita, tá? Só existem 3 ações que a máquina pode realizar a qualquer momento na fita. Então, em cada transição, ela vai realizar uma dessas seguintes ações aqui. Só tem 3 possibilidades. Uma é mover o cabeçote uma casa para a esquerda, a outra é mover o cabeçote uma casa para a direita, e a outra é manter o cabeçote parado e escrever um novo símbolo na casa atual da fita. Então são só essas 3 instruções. É interessante, você pode pensar que isso é um computador que só tem 3 instruções, né? E é curioso você ver que dá para fazer tudo que a gente faz só com um conjunto tão pequeno de instruções, só com 3 instruções. Então vamos prosseguir agora para a descrição formal da máquina de Turing. Então a máquina de Turing determinística, tá certo? A gente vai trabalhar nesse determinística, é formada por 6 componentes, tá? Mesma maneira que o autômato de pilha também era formado por 6 componentes. Os componentes são esses: sigma 0, sigma, q, q0, f e delta minúsculo, né? Lembrando, toda vez que a transição é determinística, eu uso delta minúsculo. Então, sigma 0 é o alfabeto da entrada, sigma é o alfabeto da fita. Isso é uma situação análoga ao que eu tinha no autômato de pilha. Eu também tinha 2 alfabetos, lembra? Eu tinha o alfabeto da entrada e o alfabeto da pilha.
Aqui eu tenho o alfabeto da entrada e o alfabeto da fita. A gente vai entender como funcionam esses dois alfabetos, mas é uma ideia análoga ao que eu tinha no autômato de PIN. Eu tenho que um conjunto finito de estados, Q0 é o estado inicial, F é o conjunto dos estados finais, né? É um subconjunto do conjunto de estados, e qualquer subconjunto do conjunto de estados pode ser, a princípio, o meu conjunto de estados finais. E eu tenho um nome extra, um sinônimo para estados finais, aqui no caso específico da máquina de Turing, que eu não tinha nas outras máquinas, que eu posso chamar os estados finais também de estados de parada. É totalmente sinônimo. Tá? Se eu falo dos estados finais da máquina de Turing, se eu falo dos estados de parada da máquina de Turing, eu estou falando exatamente da mesma coisa. Tá? E eu tenho a minha função de transição determinística. Certo? Repara que eu tenho duas entradas, né? A primeira entrada é essa, a segunda entrada é essa, e eu tenho também duas saídas. A primeira saída é essa, e a segunda saída é essa aqui. Tá? Então, repara, essa primeira entrada aqui é um elemento de Q-F. O que é Q-F? Q são todos os estados da máquina, F são os estados finais. Então, Q-F são os estados que não são finais. Tá? Então, a primeira entrada da função de transição é algum estado que não é final. A segunda entrada da função de transição é um símbolo do alfabeto da fita, um símbolo de sigma. Certo? Então, é o estado onde eu estou atualmente e o símbolo que eu estou lendo na fita atualmente. Essas são as duas entradas da função de transição. A saída, a primeira saída é um elemento de Q, ou seja, é um estado da máquina, então é o novo estado para onde eu vou após a transição. E a segunda saída é isso aqui, tudo aqui, né? Em que eu tenho essa união. Então, o primeiro caso é um elemento desse conjunto aqui, sigma menos triângulo. Sigma é o alfabeto da fita. Então, é um elemento do alfabeto da fita que não é o triângulo. Essa é uma possibilidade para a segunda saída. Lembrando, a segunda saída representa a ação que eu vou realizar na fita. Então, essa primeira possibilidade aqui, sigma menos triângulo, representa um símbolo que eu posso escrever na fita. Então, eu estaria representando aquela ação de manter o cabeçote parado e escrever um símbolo novo na casa atual da fita. Lembrando que eu não posso escrever o triângulo livremente pela fita, então faz sentido eu considerar que o símbolo que eu vou escrever na fita é qualquer um menos o triângulo. Certo? Então, aqui eu tenho a possibilidade da ação de manter o cabeçote parado e escrever um símbolo novo na posição atual da fita. E as outras duas ações, que eram mover o cabeçote uma casa para a esquerda e mover o cabeçote uma casa para a direita, são representadas por esses dois símbolos especiais, setinha para a esquerda, setinha para a direita. Então, essa segunda ação, aqui eu tenho as três possibilidades, essa segunda saída, perdão, aqui eu tenho as três possibilidades de ação na fita que eu posso fazer. Escrever um novo símbolo, mover o cabeçote para a esquerda e mover o cabeçote para a direita. Então, vamos lá analisar aqui a entrada e a saída da função de transição. Eu já falei basicamente o principal. Né? Eu tenho duas entradas, um estado que não é final e um símbolo do alfabeto da fita, que representa o símbolo que o cabeçote está lendo naquele momento. Por outro lado, ela tem duas saídas, um estado, né, que é um elemento de Q, e a ação que é realizada na fita. A ação de mover o cabeçote uma casa para a esquerda é representada pelo símbolo setinha para a esquerda, e a ação de mover o cabeçote para a direita é representada pelo símbolo setinha para a direita. E por último, a ação de escrever um novo símbolo na posição atual da fita é representada pelo símbolo de sigma menos triângulo, que será escrito. Né? O símbolo a ser escrito é um elemento de sigma menos triângulo e não de sigma inteiro, né? Porque, como eu falei, o elemento triângulo ele serve sempre de marcador da extremidade esquerda da fita, então eu não posso sair escrevendo ele em outras posições da fita. Né? A gente pode reparar que a transição delta de Q sigma, o estado Q símbolo sigma, só está definida
sequer não pertence aos estados finais, né? Isso foi uma coisa que eu mencionei brevemente aqui, né? A primeira entrada da função de transição é um estado que não é final, né? Então eu só tenho a função de transição definida para os estados que não são finais. Então o que acontece nos estados que são finais? Então a máquina sempre para automaticamente quando alcança um estado final, tá? Não tem transição definida para nenhum estado final. Então, quando eu entro num estado final, eu não tenho mais como transicionar a máquina. Ela para sempre que alcança um estado final. Tá certo? Por isso o nome estado de parada também, que é sinônimo de estado final na, na máquina de tudo. Nas máquinas anteriores, eu podia entrar num estado final, continuar a computação, sair dele, continuar, né? Então eu podia entrar e sair dele. Aqui não, aqui no momento que eu entro no estado final, a máquina automaticamente para. Daí o nome estado de parada. Certo? Por outro lado, como essa transição sempre está definida para todo estado que não é final, né? Para todos esses estados, a função está definida. A máquina somente vai parar se alcançar um dos estados finais. Então ela não para se estiver num estado que não é final e necessariamente para quando chega num estado final. Então a máquina vai parar se somente se alcança um dos estados finais e por isso esses estados também são conhecidos como estados de parada. É importante observar então que uma computação numa máquina de Turing pode nunca parar, né, se nunca nenhum estado final for alcançado durante a computação. Se eu ficar transicionando só entre estados que não são finais, eu posso ficar fazendo isso para sempre. Tá certo? É importante a gente observar também o comportamento esperado para a máquina quando o cabeçote está sobre a casa na extremidade esquerda da fita. Tá? Esse tipo de comportamento vai impor restrições à saída da função delta quando o símbolo que está sendo lido é o triângulo. Se eu estou na extremidade esquerda da fita, eu não posso mover o cabeçote para a esquerda, eu não posso sair fora da fita. Tá certo? Isso é uma coisa. Segunda coisa, eu também não posso escrever um novo símbolo nessa casa por cima do triângulo, senão eu vou perder a marcação dessa extremidade da fita. Não vou mais saber dali para frente onde a fita acaba. Então, se eu excluo essas duas ações, escrever um novo símbolo e mover o cabeçote para a esquerda, na verdade só me sobra uma ação. Né? Considerando que o meu conjunto total de ações é de 3 elementos, eu estou excluindo 2, só sobra uma ação, que é mover o cabeçote para a direita. Então eu tenho essa restrição na minha função de transição, qualquer que seja a máquina e qualquer que seja o estado que eu estiver transicionando, se o símbolo que eu estou lendo é o triângulo, eu posso transicionar para qualquer estado, não tem restrição nenhuma nesse esqueminha, mas a ação a ser realizada tem que ser obrigatoriamente mover o cabeçote para a direita. Se eu estou em cima da casa do triângulo nesse momento, a ação é forçosamente mover o cabeçote para a direita. Tá certo? O alfabeto da entrada, então agora vamos analisar qual é a diferença entre o alfabeto da entrada e o alfabeto da fita. Né? O alfabeto da entrada contém os símbolos que podem ser utilizados para formar a palavra que será fornecida como entrada para a máquina. De forma análoga ao que a gente tinha também nos alfabetos do autômato finito e no alfabeto de entrada do autômato de pilha. Né? São os símbolos que eu posso usar para formar a entrada que vai ser fornecida para a máquina. Né? Já o alfabeto da fita contém os símbolos que podem ser colocados nas casas da fita da máquina. Tá? Lembrando que cada casa da fita não pode conter mais de um símbolo. Então, em sigma vai estar todos os símbolos que podem aparecer em qualquer momento da computação em algum lugar da fita. Tá certo? Ao contrário do caso dos autômatos de pilha, em que o alfabeto da entrada e o alfabeto da pilha eram totalmente independentes entre si, sem restrições, no caso das máquinas de Turing existem sim algumas restrições, alguns
relacionamentos necessários entre os alfabetos sigma 0 e sigma. Tá? Elas estão listadas aqui. Primeiro, o triângulo não faz parte do alfabeto de entrada. Isso faz sentido, né? Porque o triângulo foi feito para marcar a extremidade da fita. E o alfabeto da entrada contém os símbolos que eu vou usar para montar a minha palavra que eu vou fornecer como entrada para a máquina. Eu não posso fornecer uma palavra que contenha triângulos dentro dela, porque isso vai gerar ambiguidade, certo? A máquina vai começar a ficar sem saber. Isso é um triângulo da palavra que a pessoa me forneceu, ou esse é o triângulo que marca a extremidade da fita? Certo? Então não posso ter ambiguidade com esse tipo de coisa, então o triângulo não faz parte do sigma 0. Certo? Segunda coisa, o sigma 0 tem que estar contido dentro do sigma, tá certo? Então, enquanto no autômato de pilha não tinha nenhuma relação obrigatória de alfabeto da entrada estar contido no alfabeto da pilha ou vice-versa, nada disso, podiam ser totalmente diferentes, aqui eu tenho essa obrigatoriedade. O alfabeto da fita, que é o sigma, tem que conter todos os símbolos do alfabeto da entrada e pode ter símbolos extras, tá certo? Esses símbolos extras seriam o quê? Seriam símbolos que a máquina vai utilizar para fazer marcações na fita para auxiliar ela durante a computação do que ela está tentando fazer, certo? Então, eu posso ter símbolos extras em sigma que não estão em sigma 0, mas todos os símbolos de sigma 0 têm que estar dentro de sigma. Além dos símbolos de sigma 0, dois símbolos outros são obrigatórios de estarem dentro do alfabeto da fita. O triângulo, né, porque afinal de contas ele vai estar escrito em uma das casas da fita, e tudo que tiver escrito na fita tem que estar dentro de sigma. E o outro é a casa em branco. A marcação de casa em branco tem que estar dentro do alfabeto da fita também. Tá? Então, o alfabeto mínimo da fita que eu posso ter, dada a situação, é o alfabeto da entrada, mais o triângulo, mais o marcação de casa em branco. Isso é o mínimo para o alfabeto da fita. Eu posso ter mais, eu posso ter outros símbolos extras que vão ter função de marcação na fita para me auxiliar durante a computação. Tá? E a terceira coisa é que esses símbolos de setinha para a esquerda e setinha para a direita, que são usados para movimentar para representar as ações de mover o cabeçote para a esquerda e para a direita, não podem fazer parte do alfabeto da fita, porque eu não posso ter esses símbolos escritos em casas da fita, porque senão, de novo, eu gero ambiguidade, tá certo? Eu não sei se eu estou fazendo a ação de escrever esse símbolo na fita ou se eu estou fazendo a ação de mover o cabeçote. Então, para não gerar ambiguidade, esses símbolos não podem fazer parte do alfabeto da fita. Então, aquilo que eu falei, né? Que essa primeira restrição diz respeito ao fato de eu não poder escrever o triângulo em outras posições da fita, que não seja a extremidade. Segunda restrição diz que o alfabeto da fita tem que necessariamente conter todos os símbolos do alfabeto da entrada, né? Mais o triângulo, mais o branco. Isso é o mínimo. O alfabeto da fita poderá conter ainda outros símbolos adicionais que poderão ser escritos na fita ao longo da computação da máquina. E, finalmente, a terceira restrição diz que os símbolos seta para a esquerda e seta para a direita não podem pertencer ao alfabeto da fita, senão gera ambiguidade, né? Porque esses símbolos são utilizados justamente para denotar as ações de mover cabeçote, né? São as ações que não envolvem escrita na fita, né? Então, se elas aparecem como símbolos na fita também, você não sabe mais se você está querendo que faça uma escrita ou se você está querendo que movimente o cabeçote. Então, não pode ter esse tipo de ambiguidade, então você não põe esses símbolos no alfabeto da fita. Uma máquina de Turing inicia uma computação no seu estado inicial Q0, com o símbolo triângulo escrito na primeira casa da fita, e as demais casas em branco, ou seja, ocupadas pelo símbolo U quadrado, né, que é o símbolo que representa a casa em branco, ou ocupadas por símbolos do alfabeto da entrada sigma 0. Então,
antes da máquina iniciar a computação, eu estou restrito a colocar nas casas da fita o símbolo de casa em branco, ou seja, manter as casas em branco, ou se eu quiser preencher alguma daquelas casas, eu estou restrito a utilizar somente os símbolos do alfabeto da entrada. Então, o alfabeto da entrada é o que vai ser usado para o preenchimento inicial da fita. Depois que a máquina começou a rodar, depois que a máquina começou a realizar a computação dela, aí ela está liberada para usar todos os símbolos do conjunto maior, que é o conjunto sigma, que é o alfabeto da fita. Tá certo? Então é importante lembrar, mais uma vez, que só um número finito de casas da fita pode ser preenchido com símbolo, né? E no momento de iniciar a computação, a gente precisa especificar em qual casa da fita o cabeçote começa. A computação que vai ser realizada pela máquina depende, o resultado da computação é totalmente dependente da posição inicial escolhida para o cabeçote. Tá? A gente adota então uma convenção, se nenhuma posição for especificada, em princípio você pode especificar qualquer posição para iniciar o cabeçote. Ele pode ser colocado em qualquer casa da fita antes de iniciar a computação. Mas a gente adota como convenção, se nenhuma posição for especificada explicitamente, que o cabeçote começa na primeira casa à direita do triângulo, ou seja, a primeira casa com algum símbolo realmente com significado, né? Porque o triângulo não tem significado nenhum, ele está sempre ali, seja qual for a máquina, seja qual for o problema, seja qual for a computação. Então a gente coloca, a convenção é colocar o cabeçote na primeira casa à direita dele. Após o início da computação, a máquina de Turing vai então realizar uma sequência de transições dadas pela função delta. A computação vai prosseguir até que a máquina alcance um estado final, um estado de parada. Se a máquina nunca alcançar um estado de parada ao longo da computação, essa computação nunca vai se encerrar. A máquina nunca vai parar, vai ser um loop infinito clássico. Certo? Para descrever a computação da máquina, a gente precisa de uma maneira compacta de descrever as configurações da fita. Como exemplo, vamos supor que a fita, em algum momento da computação, tem essa configuração aqui. Então, as casas da fita, os símbolos, então tem o triângulo na primeira casa, depois sigma 1, sigma 2 até sigma k. Depois do sigma k, todas as casas estão em branco. E o cabeçote está aqui nessa casa do sigma 1. Tá? Então, essa é a situação da fita em um determinado momento da computação. A gente pode representar de forma compacta essa configuração da fita com a seguinte palavra W no alfabeto da fita. Então, W pertence a sigma estrela. A gente escreve W é triângulo sigma 1, sigma 2 até sigma k, com sigma 1 sublinhado. Então, nessa notação, o símbolo da palavra que se encontra sublinhado indica a posição atual do cabeçote. Além disso, a gente pode sempre assumir que todas as casas após a casa que contém o último símbolo de W estão em branco. Então, se a palavra aqui terminou em sigma k, eu posso assumir que na fita todas as casas que vêm depois da casa que está com sigma k estão necessariamente todas elas em branco. Então, daqui para frente e até o infinito, né, como diria Buzz Lightyear, todas as casas restantes da fita estão em branco. Né? A gente pode então descrever uma computação em uma máquina de Turing como uma sequência de pares desse formato. O primeiro elemento do par é um estado da máquina, o segundo elemento do par é uma palavra do alfabeto da fita que descreve, né, a configuração da fita naquele momento. Então, esse par representa o estado em que a máquina está naquele dado momento e a configuração da fita da máquina naquele dado momento. Certo? O primeiro par então, quer dizer, a computação vai ser uma sequência de pares assim, certo? O primeiro par da sequência, obviamente, vai ter que conter o estado inicial da máquina, que é o estado Q0. Caso apareça um estado final da máquina em algum par dessa sequência, ele tem que aparecer obrigatoriamente no último par, já que não existe transição a partir de estado final na máquina de Turing. Então, a computação sempre termina quando a máquina alcança um estado final. Então eu posso ter
dois padrões de computação na máquina de Turing. Um é esse aqui, Q0W0, transiciona para Q1W1, transiciona para até QTWT. Então, se aqui parou a computação, significa que QT é um estado final, né? E todos os anteriores, Q0 até QT-1, são estados não finais. O único final é sempre o último. Certo? O segundo padrão é uma computação infinita, nunca termina. Então, todos os estados ao longo dessa computação, são não finais. Tá? Por isso que ela nunca para. Um primeiro exemplo aqui, uma máquina de Turing. Alfabeto da entrada é só o símbolo A. O alfabeto da fita eu estou considerando o mínimo, que é pegar o alfabeto da entrada e colocar a mais só o triângulo e a casa vazia. Eu tenho três estados, Q0, Q1 e H. O estado inicial é o Q0 e o H é o único estado final. Por que H de halt, né? Estados de parada, em inglês halting states. Então H de halt aqui, inclusive halt é o comando de desligar o computador no Linux. Se você desligar através do terminal, né? Hoje em dia, com as interfaces gráficas do Linux e tudo, acho que ninguém mais faz isso, mas antigamente você tinha que abrir um terminal e digitar halt para desligar o computador. E aqui a função de transição. A tabela da função de transição é muito parecida com a tabela da função de transição que eu tinha no autômato finito. Né? No autômato finito eu colocava os estados nas linhas da tabela e os símbolos que podiam ser lidos nas colunas da tabela. É exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Né? Cada linha para um estado, cada coluna para um símbolo. Aí os símbolos que estão aparecendo aqui na coluna são os símbolos do alfabeto da fita, que são os símbolos que vão poder ser lidos a qualquer instante da computação. Né? E aí aqui em cada campo da tabela eu coloco o resultado da transição. Só que o que diferencia isso do autômato finito é que no autômato finito a saída da função de transição tinha só um elemento, era qual é o estado para onde eu vou. Aqui eu tenho dois elementos na saída da função, né? Qual é o estado para onde eu vou e qual é a ação que eu vou realizar na fita. Então, por isso que eu estou colocando pares aqui, representando esses dois elementos. Então, por exemplo, se eu estou no estado Q0 e vendo o cabeçote está vendo A na fita nesse momento, eu vou mudar para o estado Q1 e vou escrever um branco na casa atual da fita. Então, esse A vai ser substituído por um branco. Ou seja, a casa vai ser limpa. Né? Se eu estou em Q0, vendo um triângulo, lembrando que triângulo eu sou obrigado a mover o cabeçote para a direita, é a única ação possível. Né? Mas enfim, se eu estou em Q0 vendo o triângulo, a instrução dessa transição é continuar no estado Q0 e mover o cabeçote uma casa para a direita. E se eu estou em Q0 vendo uma casa em branco na fita, nesse momento eu vou para o estado H e escrevo um branco. Escrever um branco em cima de um branco é a mesma coisa que não fazer nada, não fazer nenhuma ação na fita. Então nesse caso eu só troco de estado, de Q0 para H. Certo? Então esse é o espírito da tabela de transição de uma máquina de Turing. Né? E o que eu vou fazer agora, a gente vai analisar a computação dessa máquina se eu colocar nas primeiras casas da fita essa palavra aqui, W triângulo AA branco AAA. Então, se a fita da máquina começar escrita dessa forma, né, que vai acontecer? Bom, a resposta é depende. Tá? Depende do que? Depende da posição do cabeçote, a posição inicial do cabeçote. Né? Eu tenho que dizer onde o cabeçote vai começar ou adotar aquela convenção, né, de começar na primeira casa depois do triângulo, que seria começar nesse A aqui. Mas de qualquer maneira, né, preciso saber o que vai ser feito. Então, como eu falei, depende da posição inicial do cabeçote. No primeiro caso, vou supor que o cabeçote começa em cima do triângulo. Tá? Exatamente no triângulo. Então, eu vou ter essa computação aqui.
começo no estado Q0 com essa palavra na fita e o cabeçote em cima do triângulo, por isso que o triângulo está sublinhado. Aí se você vier aqui, então eu tenho que analisar o que? Q0 vendo um triângulo na fita. Então aqui, Q0 vendo um triângulo na fita, eu continuo em Q0 e movo o cabeçote uma casa para a direita. Então aqui eu continuo em Q0 e movi o cabeçote uma casa para a direita. O triângulo não está mais sublinhado, quem está sublinhado é esse A aqui, né? E aí eu vou prosseguir. Q0 vendo A na fita, eu mudo para Q1 e escrevo um branco. Então esse aqui, o que era A, virou branco, mas a posição do cabeçote continua a mesma, né? Aí Q1 vendo branco. Q1 vendo branco, eu volto para Q0 e movo o cabeçote uma casa para a direita. Então o cabeçote saiu desse branco e foi para esse A. Agora eu estou de volta em Q0 vendo A. Q0 vendo A, eu vou para Q1 e escrevo um branco. Agora Q1 vendo branco. Q1 vendo branco, eu vou para Q0 e movo o cabeçote uma casa para a direita. Então o cabeçote estava no segundo branco, agora ele está no terceiro branco, certo? E aí Q0 vendo branco, eu mudo para Q1 e escrevo branco. Já era branco, né? Então na verdade eu não faço nada na fita aqui. O cabeçote continua na mesma casa. E como eu cheguei no estado H, a computação acabou, né? Repara aqui de volta. O estado final é H, só tem linha na tabela de transição os estados que não são finais. Não tem linha na tabela para o estado final, certo? Então no momento que eu chego em H, eu paro, né? Se eu começar na segunda casa da fita, ao invés de começar na primeira, ao invés de eu começar nesse triângulo, eu começar nesse A aqui, o resultado final da computação vai ser o mesmo, bastando remover esse primeiro par da sequência, né? Porque se eu começo com o cabeçote em cima do primeiro A, eu estou começando nessa configuração aqui, né? Então basta eu apagar essa aqui, o resto vai seguir igual. No caso em que o cabeçote começa na terceira casa, eu tenho a seguinte computação. Então aqui vai mudar um pouco, pouca coisa. Então eu estou em Q0, vendo A, eu vou para Q1 e escrevo um branco. Aí agora eu estou em Q0, eu estou em Q1, vendo esse branco, eu vou para Q0 e movo o cabeçote uma casa para a direita. Então aqui eu estava com o cabeçote no primeiro branco, agora eu estou com o cabeçote no segundo branco. E aí Q0 vendo branco, eu vou para H e não mexo na fita. Então eu paro. Então encurtou um pouco, né? Continua essencialmente o mesmo comportamento dessa computação de cima, só que encurtou ela um pouco. Finalmente, se o cabeçote começa na quarta casa, que é em cima da casa em branco aqui, né? O que acontece? Eu começo em Q0, um cabeçote vendo branco, eu vou para H e escrevo um branco, ou seja, não faço nada. E eu termino imediatamente porque eu cheguei em H. Então, nesse caso, eu só faço uma transição e paro, né? Se eu já começo em cima da casa em branco. Então, olhando para essas operações que a máquina realizou na fita, nos casos acima, eu posso concluir que essa máquina faz. Ela apaga, ou seja, substitui pelo símbolo branco, todos os símbolos A partir da posição inicial do cabeçote, prosseguindo para a direita até achar a primeira casa em branco. E quando ela encontra essa primeira casa em branco, a máquina para. Então ela vai apagando os A's da fita, indo para a direita até achar uma casa em branco. E aqui, então, no caso que ela já começou em cima de uma casa em branco, ela não fez nada, ela simplesmente mudou para o estado final e encerrou, certo? Como a fita é infinita para a direita e só uma quantidade finita de casas vai estar preenchida, né? Não vai estar em branco, essa máquina sempre vai parar, não tem como ela ficar em loop, porque ela vai andando para a direita. Eu tenho garantia de que para a direita, eventualmente, ela vai encontrar sempre uma casa em branco, certo? Segundo exemplo, segunda máquina. Agora eu tenho o mesmo alfabeto de entrada, o mesmo alfabeto da fita, eu tenho um estado a menos, né? Eu tenho só dois estados, Q0 e H, sendo que o H é final. Então, como o estado final não aparece na tabela de transição, eu só vou ter uma linha na tabela de transição para o estado Q0. Então, o estado Q0, vendo A na fita,
continua no estado Q0 e move o cabeçote uma casa para a esquerda. Q0, vendo triângulo na fita, continua em Q0 e move o cabeçote uma casa para a direita. E Q0 com branco na fita, muda para o estado final H e escreve um branco, ou seja, já tinha um branco, ele escreve um branco, ele não está alterando nada na fita. Então vamos de novo analisar a computação dessa máquina, se eu colocar essa palavra nas primeiras casas da fita. AA, branco, AA. É a mesma palavra do exemplo anterior. De novo, a computação vai depender da posição inicial do cabeçote. No primeiro caso, vamos supor que o cabeçote começa sobre a casa com o símbolo triângulo. Então, o que vai acontecer aqui? Q0 vendo triângulo. Então, olhando a tabela aqui, Q0 vendo triângulo, eu movo o cabeçote uma casa para a direita. Então, e continuo no estado Q0. Então, eu continuo em Q0 e o cabeçote foi para o A. Agora, Q0 vendo A, eu continuo em Q0 e movo o cabeçote uma casa para a esquerda. Então, o cabeçote voltou para cima do triângulo e eu continuo em Q0. Esse terceiro par da computação é exatamente igual ao primeiro par da computação. E a máquina é determinística. Então, se eu repetir uma configuração, eu necessariamente vou repetir todas as configurações seguintes também. Então, se a terceira é igual à primeira, a quarta vai ser igual à segunda, a quinta vai ser igual à primeira, a sexta vai ser igual à segunda. Isso aqui é um loop infinito certo. Então, aqui eu fiz a máquina entrar em loop. Colocando o cabeçote nessa posição, a máquina entrou em loop. Então, a máquina não para. Se o cabeçote começar na segunda casa da fita, o resultado vai ser o mesmo. Tá? A única diferença vai ser que, ao invés de eu começar nessa configuração, eu vou começar na segunda, mas eu vou continuar oscilando entre as duas da mesma maneira. Tá certo? Caso em que o cabeçote começa na terceira casa, também é completamente análogo aos dois anteriores. Tá? Que é começar no segundo A, ao invés de começar no primeiro A. Ele vai andar para a esquerda até o triângulo e depois ficar oscilando entre o triângulo e o primeiro A, exatamente como aconteceu nos casos anteriores. Tá? No caso que o cabeçote começa na quarta casa, aí vai ter uma diferença. Ele está começando em cima do branco. Na tabela de transição, Q0 vendo branco, eu simplesmente mudo para o estado final. E ao mudar para o estado final, eu termino a computação. Então aqui foi uma computação que não fez absolutamente nada. Ela só trocou o estado e parou. Então nos três primeiros casos, a máquina entrou em um loop infinito. No quarto caso, ela encerrou a computação imediatamente sem realizar qualquer operação na fita. Então está parecendo que essa é uma bela de uma máquina inútil. Mas vamos ver, ela faz alguma coisa assim. Então parece que ela não realiza nenhuma tarefa útil. Então, para observar o que a máquina faz, a gente precisa colocar o cabeçote inicialmente em alguma posição à direita da primeira casa em branco. Vamos colocar o cabeçote sobre a sexta casa da fita. Então aqui, ó, esse é o posicionamento inicial. Está em cima desse A aqui. É o segundo A à direita da casa em branco. Então, vamos ver o que acontece nesse caso. Então Q0 com vendo A. A tabela de transição diz que eu continuo em Q0 e movo o cabeçote uma casa para a esquerda. Então, de novo, eu estou em Q0 vendo A, só que é outro A, né? É o primeiro A agora. Mas enfim, é Q0 vendo A, então a transição vai ser a mesma. Eu continuo em Q0 e movo o cabeçote uma casa para a esquerda. Agora Q0 vendo branco, eu mudo para o estado final e não altero o conteúdo da fita. Então essa máquina, o que ela está fazendo? Ela rebobina a fita para a esquerda, até ela move o cabeçote para a esquerda até achar a primeira casa em branco, e então ela para em cima dessa casa em branco. Então ela está procurando, é uma máquina que procura a primeira casa em branco à esquerda da posição atual dela. Tá? É por isso que ela parou imediatamente quando o cabeçote já começava sobre uma casa em branco. Tá certo? Ela já encontrou imediatamente a casa em branco que ela estava procurando.
E também é por isso que ela não parava nos primeiros casos, porque nem a casa onde o cabeçote estava no início da computação, nem nenhuma casa à esquerda daquela posição era uma casa em branco naqueles casos. Então, esses foram dois exemplos iniciais da máquina de Turing. Agora vamos ver como é que eu posso usar a máquina de Turing de maneiras análogas a como a gente usava os autômatos finitos e os autômatos de Fibonacci. A gente pode usar máquinas de Turing como dispositivos de reconhecimento de linguagem, de forma análoga ao uso que a gente fazia dos autômatos finitos e dos autômatos de Fibonacci. Dado um alfabeto sigma 0 e uma linguagem dentro de sigma 0 estrela, e uma palavra W, formada por símbolos desse alfabeto sigma 0 estrela, eu gostaria de construir uma máquina de Turing com alfabeto de entrada sigma 0 que pudesse determinar se W está dentro ou está fora dessa linguagem em questão. Né? É o que a gente fazia com os autômatos. Né? Construir um autômato que me diferencie quais são as palavras que estão dentro de uma linguagem e quais são as palavras que estão fora dessa linguagem. Eu quero fazer isso agora usando máquina de Turing. Então, relembrando, a gente sabe que se L é uma linguagem regular, essa determinação pode ser feita por um autômato finito, e se L é uma linguagem livre de contexto, essa determinação pode ser feita por um autômato de Pi. Né? Para utilizar uma máquina de Turing para determinar se W pertence a L ou W não pertence a L, a gente escreve a palavra W, estou supondo que a palavra W é sigma 1, sigma 2 até sigma K, a gente escreve essa palavra nas primeiras casas da fita da máquina, logo após o triângulo, e posiciona o cabeçote sobre o primeiro símbolo da palavra W, sigma 1. Tá? Dessa forma, a configuração inicial da fita da máquina pode ser escrita por essa palavra aqui. Triângulo sigma 1, sigma 2 até sigma K com sigma 1 sublinhado. Aí a gente tem uma definição aqui do que é um decisor. Um decisor é um tipo especial, tipo particular de máquina de Turing. Tá? Um decisor é uma máquina de Turing que satisfaz duas propriedades que uma máquina de Turing em geral não precisa necessariamente satisfazer. Então o decisor é um tipo particular de máquina de Turing. A primeira propriedade, M possui dois estados finais, né, dois estados de parada, um de aceitação e um de rejeição. O estado de aceitação é denotado por S, de sim, e o estado de rejeição é denotado por N, de não. Então, em um decisor, a gente sempre tem que o conjunto F é o conjunto Sn. Certo? Segunda propriedade, M sempre para, ou seja, sempre alcança um estado final, com qualquer palavra W formada por símbolos do alfabeto de entrada, colocada como entrada no início da fita da maneira descrita no parágrafo anterior. Né? Ou seja, se eu colocar qualquer palavra W logo depois do triângulo, né, com o cabeçote em cima do primeiro símbolo da palavra W e botar a máquina para rodar, ela sempre vai parar eventualmente, com qualquer que seja a palavra. Tá? Então, se eu satisfizer essas duas propriedades, é um decisor. Então, se o decisor sempre para, ele sempre alcança, eventualmente, um desses dois estados aqui. Para algumas palavras ele vai alcançar o estado S, para algumas palavras ele vai alcançar o estado N, mas ele sempre vai chegar em um desses dois. Tá certo? Então a gente diz que aqui tem um pleonasmo linguístico, né, que é inevitável por causa que é o nome da estrutura é decisor e o verbo usado para descrever a ação é decide, então não tem o que eu fazer. Tá certo? É parte da definição que o nome da máquina é decisor e que o nome desse processo é decidir, então não tem o que fazer. Dizemos que um decisor M com o alfabeto de entrada sigma 0 decide, então decisor decide, é maravilhoso. Uma linguagem L, né, dentro de sigma 0 estrela, ou dizemos que L é decidida por M, tanto faz, aqui é só uma questão de voz ativa e voz passiva, né? Se para toda palavra W, né, em sigma 0 estrela, eu tenho que W pertence a L, ou seja, W está dentro da linguagem, se somente se M para no estado S quando recebe entrada W. Como M é um decisor, M possui só dois estados de parada, né, e M sempre para em um deles para qualquer palavra W.
Então, se M não para em S, ele necessariamente vai parar em N. Então, essa condição acima, ela implica automaticamente que se W está se W está dentro de L, M para no estado S. Se W está fora de L, M para no estado N, com entrada W. Então, eu posso dar qualquer palavra para o decisor, esperar ele parar de rodar, e aí eu vejo em qual estado de parada ele parou. Outro plenário. Se ele parou no estado S, é sinal de que a palavra que eu forneci inicialmente está dentro da linguagem. Se ele parou no estado N, é sinal de que a palavra que eu forneci inicialmente está fora da linguagem. Né? A gente diz que uma linguagem L é uma linguagem recursiva ou sinônimo, uma linguagem decidível se existe algum decisor M que decide L. Então, se eu for capaz de construir uma máquina M, que é um decisor, e que faça esse processo de decisão para a linguagem L, ou seja, toda palavra dentro de L, a máquina para no estado S, toda palavra fora de L, a máquina para no estado N, se eu for capaz de construir uma máquina nesses moldes, então eu tenho uma linguagem recursiva ou uma linguagem decidível. Obviamente, o nome decidível é mais claro sobre qual é a característica da linguagem, né? Ou seja, uma linguagem que, né, pode ser decidida, ou seja, uma linguagem para a qual existe um decisor, mas infelizmente na literatura o nome mais utilizado é a linguagem recursiva, que é um nome completamente opaco, né, que não traz no próprio nome o significado do que é uma linguagem ser recursiva. E o pior ainda é que linguagem recursiva, né, isso não tem nada a ver com funções recursivas que a gente estuda em um curso de programação, por exemplo, tem absolutamente nada a ver. Tá? Não tem que ter nenhuma recursão na definição da linguagem para ela ser recursiva. Esse nome é por razões históricas aí dos anos, sei lá, que 30 possivelmente, que ficou, enfim, eu tenho que lidar com isso. A linguagem recursiva não tem a ver com função recursiva de programação, tá? É só o nome da linguagem para a qual existe algum decisor, tá certo? A gente definiu assim a terceira classe de linguagens com que a gente vai trabalhar, né? Classe das linguagens recursivas. É simples mostrar que toda linguagem regular e toda linguagem de contexto também são linguagens recursivas. Tá? Então, as linguagens recursivas elas englobam os dois tipos de linguagem que a gente estudou anteriormente, é uma ampliação. Né? Para isso, basta a gente mostrar como simular um autômato finito e um autômato de pilha com a utilização de uma máquina de Turing que seja um decisor. Então, como simular um autômato finito dentro de um decisor, né? Coisas assim. Utilizar um decisor para simular um autômato finito é bastante simples. A gente pode nos ater ao caso dos autômatos finitos determinísticos, uma vez que a gente já sabe que todo autômato finito não determinístico possui um autômato finito determinístico equivalente. Né? Então, seja A um autômato finito determinístico, tá certo? Todos os componentes de A estão com esse Fzinho minúsculo aí para indicar que eles vêm do autômato finito, não confundir com os componentes da máquina. Então eu quero construir o decisor M, que é uma máquina de Turing, né? Da seguinte forma. Então eu quero que esse M simule esse autômato. Então, se esse autômato recebe entradas no alfabeto sigma F, a entrada das palavras em M vai ter que ser nesse mesmo alfabeto. Então, sigma 0 igual a sigma F. O alfabeto da fita vai ser o sigma 0 mais o triângulo branco, que é o mínimo obrigatório, e mais um símbolo extra X aqui que eu vou colocar, que é um símbolo novo, um símbolo que não pertence ao alfabeto do autômato, que vai ser usado para eu fazer marcações na fita ao longo da computação. Tá? Já vai ficar claro para que ele serve. Ele vai servir para indicar quais símbolos da entrada já foram lidos, né? Para simular aquele processo do autômato que ele vai lendo um símbolo de cada vez e andando para a direita até acabar a palavra toda. Então, o que já foi lido eu vou ir marcando com X. Tá? O que
conjunto de estados do decisor, né, da máquina M, vai ser o conjunto de estados do autômato mais, né, os conjuntos SN, que caracterizam o decisor. Né? Porque o estado inicial da máquina é o mesmo estado inicial do autômato. Os estados finais, sendo um decisor, obrigatoriamente são SN. E aí a transição é a seguinte. Se eu estou no estado Q e estou lendo um símbolo sigma, onde esse símbolo sigma não é nem o triângulo, nem o branco, nem o X, ou seja, é um símbolo do alfabeto do autômato, né? É um símbolo da entrada do autômato, realmente. O que eu faço? Eu executo a transição que o autômato faria, então eu executo delta F, que é a transição do autômato em cima desse par, né? E a ação que eu faço na fita é escrever um X. Então, no lugar desse símbolo, eu escrevo um X para indicar que esse símbolo foi lido pelo autômato. Tá? Se eu estou num estado qualquer vendo um X na minha fita, né? Ou se eu estou num estado qualquer vendo um triângulo na minha fita nesse momento, as duas coisas vão gerar uma transição da mesma forma. Eu permaneço no estado em que eu já estava e movo o cabeçote uma casa para a direita. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ler um símbolo da entrada do autômato, fazer a transição, mudar de estado e marcar ele com X. Aí na transição seguinte eu vou ler o X e mover o cabeçote uma casa para a direita. Certo? Então eu vou marca a entrada, muda de estado, depois move o cabeçote para a direita. Marca a entrada, muda de estado, move o cabeçote para a direita. Então eu estou simulando o funcionamento do autômato finito, determinístico aqui. Né? Se eu estou num estado e vejo o símbolo branco, significa que eu acabei já de ler a entrada do autômato. Né? Eu passei por toda a entrada que estava na fita e cheguei na parte da fita que está em branco. Então, aí eu vou ir ou para o estado S ou para o estado N. Aí depende. Se o estado atual em que eu estou aqui, que era um estado final do autômato, significa que eu terminei de ler a palavra no estado final do autômato. Então eu vou para o meu estado S. Eu aceito. Se eu terminei de ler a palavra do autômato num estado que não é final para ele, eu vou para o meu estado N, ou seja, eu rejeito. Então com isso eu tenho a simulação do autômato finito dentro de uma fita da máquina de tudo. Né? O símbolo extra que pertence ao alfabeto da fita é usado para simbolizar que o símbolo, é tudo muito difícil, daquela casa já foi consumido durante a simulação. Certo? Dá para fazer a pergunta que às vezes dá para fazer essa simulação sem usar esse símbolo X extra? Dá. Então por que você fez com? Preferência pessoal minha, que eu acho que didaticamente fica mais claro. Só isso. Tá? Só isso. A simulação, então, realiza as transições de acordo com a orientação da função ΔF do autômato, marcando os símbolos já consumidos com X e avançando o cabeçote para a direita. Quando o cabeçote alcança a primeira casa, em branco após a palavra W, a máquina vai para o estado final de aceitação, se a simulação terminou no estado final do autômato finito, e para o estado final de rejeição, caso contrário. Ao chegar em qualquer um desses estados, a máquina para. Né? Sempre que a máquina chega em algum dos seus estados de parada, ela para. Também é possível simular um autômato de pilha utilizando uma máquina de Turing, né? Que é um decisor, uma máquina de Turing que seja um decisor. Só que como os autômatos de pilha são não determinísticos, fica mais difícil você simular numa máquina de Turing determinística, que é o que a gente está trabalhando. Então, é mais simples construir essa simulação depois de estudar as máquinas de Turing não determinísticas. Então, com isso, eu posso concluir que a classe das linguagens regulares e a classe das linguagens livres de contexto estão contidas na classe das linguagens recursivas. Certo? As duas estão dentro das linguagens recursivas.
Essa inclusão é própria, ou seja, existe pelo menos uma linguagem que é recursiva, mas não é livre de contexto. Um exemplo de uma linguagem dessa é essa aqui, a NBNCN com n maior ou igual a zero. A gente já mostrou, utilizando o segundo lema do bombeamento, que essa não é uma linguagem livre de contexto, mas a gente vai poder mostrar em breve que essa é uma linguagem recursiva, porque a gente vai conseguir construir uma máquina de Turing que decide essa linguagem ANBNCN. Tá? Então, o conjunto das linguagens recursivas é maior do que os conjuntos anteriores que a gente tinha de linguagens regulares e de linguagens livres de contexto. Além do contexto de decisão, a gente pode também definir uma outra maneira mais fraca de como utilizar uma máquina de Turing para determinar se W pertence a L ou W não pertence a L. Para isso, vamos considerar uma máquina M genérica, tá? Ou seja, M não é mais um decisor, agora é uma máquina de Turing comum. Tá? E a gente diz que uma máquina M com o alfabeto da entrada sigma 0 aceita. Então, repara que aqui eu tenho uma diferenciação de verbos que é muito importante. Tá? Quando eu estava falando de linguagem recursiva e de decisor, eu estava falando que a máquina decide uma linguagem. Agora eu vou estar falando que a máquina aceita uma linguagem. E são critérios diferentes. São critérios diferentes que estão sendo simbolizados por verbos diferentes. Então faz diferença. Você tem que tomar cuidado no que você está dizendo, no que você está escrevendo. Você não pode escrever aceita quando você está falando de uma coisa que na verdade seria decide, e não pode falar decide quando você está falando de uma coisa que na verdade seria aceita. Tá? Tem significados diferentes e você tem que usar o verbo correto. Então a gente vai dizer aqui que a máquina aceita uma linguagem L em sigma 0 estrela, tá? Se para toda a palavra W do sigma 0 estrela a gente tem que, se W está dentro da linguagem, a máquina M para, ou seja, alcança um estado final com entrada W. Essa definição também implica que se W está fora de L, então a máquina não para, nunca alcança um estado final com entrada W. Então, quando eu estava falando de decisão, eu tinha uma máquina que sempre parava, independente de qual fosse a palavra, ela sempre parava. E aí eu determinava se a palavra estava dentro ou fora da linguagem, a partir de em qual estado a máquina parou. Eu sabia que ela sempre ia parar, eu só tinha que ver em qual dos dois estados ela estava parando. Aqui não. Aqui eu estou diferenciando se a palavra está dentro ou fora, justamente pelo fato da máquina parar ou não. Então aqui já não é mais uma máquina que para sempre, aqui é uma máquina que para às vezes. E aí o que eu quero é que sempre que a palavra que eu der como entrada estiver dentro de L, a máquina pare. E sempre que eu der uma palavra que está fora de L, a máquina não pare, ou seja, a máquina entre em loop. Então, é assim que eu vou diferenciar as palavras que estão dentro das palavras que estão fora. Isso é um critério mais fraco de diferenciação, né, do que o que eu tinha anteriormente, mas é uma outra forma de fazer. A gente vai ter que uma linguagem L é uma linguagem recursivamente enumerável, só que os nomes são péssimos. Né? Antes era recursiva, agora é recursivamente enumerável. Você tem que tomar cuidado para não trocar de lugar uma com a outra também. Mesmo lance dos verbos. Ou uma linguagem semi-decidível, se existe alguma máquina de Turing M que aceita L. Então a linguagem é recursiva se existe alguma máquina de Turing que decide L, e uma linguagem é recursivamente enumerável se existe uma máquina de Turing que aceita L. Tá? Definimos assim a quarta e última classe de linguagens com que vamos trabalhar, que é essa classe das linguagens recursivamente enumeráveis. Tá? Toda linguagem recursiva é também recursivamente enumerável. Tá? Porque, então, decidir é um critério mais forte do que aceitar. Porque eu sempre posso transformar um decisor M, que decide uma linguagem L, em uma máquina de Turing M' que simplesmente aceita L. Para isso, o que eu faço? Eu substituo as transições de M que levam o decisor para o estado final N, que é o estado de rejeição, por transições que levam a máquina de volta ao estado atual sem realizar alterações na fita. Então, eu pego a máquina e
eu meio que corto o fio e faço um curto-circuito, né? Se a transição me levava para o estado de rejeição N, eu faço a transição ser um loopzinho de volta para o próprio estado atual. Então eu forço a máquina a entrar em loop, né? Então, então se W está dentro de L, M vai parar no estado S e M' também vai parar no estado S, né? Se W está fora de L, M vai parar no estado N e M', que não tem mais o estado N, vai ficar em loop, vai ficar sem parar, nunca vai alcançar um estado final. Então, enquanto M decide L, M' só aceita L. Então, aceitar é mais fraco do que decidir. Tá? E por isso, toda linguagem recursiva está dentro o conjunto das linguagens recursivas, está dentro do conjunto das linguagens recursivamente enumeráveis. Mais adiante, a gente vai mostrar que existem linguagens recursivamente enumeráveis que não são recursivas. Então, efetivamente, esse quarto conjunto é maior do que o terceiro, né? E a gente tem, então, uma hierarquia entre as classes de linguagem, onde todas essas inclusões são sempre próprias. Tá? Essa hierarquia é conhecida como hierarquia de Chomsky. Tá? Esse nome vem do gramático, não, perdão. Do linguista, é diferente. Do linguista que propôs essa hierarquia, que na verdade propôs essa categorização, esses nomes todos, que é o Noam Chomsky, é um linguista americano, está vivo ainda, não sei a idade dele não, garantidamente mais de 70, não sei exatamente. Ele está vivo até hoje, até de vez em quando aparece na TV. A questão é que as razões pelas quais ele aparece na TV não tem nada a ver com linguista. Ele, de uns 20 anos para cá, talvez até mais, eu não vou saber dizer. 20 anos atrás eu ainda era adolescente, então eu não estava acompanhando. Mas, de uns tempos para cá, ele passou a escrever livros sobre política, economia, coisa assim, muito mais do que sobre linguística. Então, assim, quando ele aparece na TV atualmente, em entrevista, ou seja, lançamento de livro, então, é por causa dessas questões políticas e não por causa do trabalho dele em linguística. Mas o trabalho dele em linguística é muito importante dentro dessa área toda. Muita coisa aqui é dele, nomenclatura, tudo. Então, a hierarquia tem esse nome em homenagem a ele, né? Então aqui está o desenho da hierarquia, linguagens recursivas dentro, depois linguagens de contexto, linguagens recursivas e linguagens recursivamente enumeradas mais por fora. E aí você vai perguntar, ainda existem mais linguagens ainda aqui por fora de tudo? Existe. Existem linguagens que não são nem mesmo recursivamente enumeráveis. Tá? Então existem linguagens ainda aqui fora dos 4 anéis. Tá? A gente pode, por fim, utilizar máquinas de Turing de uma terceira maneira, tá? Para resolver problemas que não envolvem determinar se W está dentro ou fora de uma linguagem. Isso não são problemas no formato sim ou não. Tá? A gente vai usar máquinas de Turing para calcular funções, computar funções. Então pega uma função f, tanto o domínio quanto a imagem é o conjunto sigma 0 estrela. Então essa função f tem como entrada uma palavra formada por símbolos de sigma 0 e produz como saída uma outra palavra formada por símbolos de sigma 0. A gente diz que uma máquina de Turing N computa a função f se, para todo W pertencente a sigma 0 estrela, quando a máquina N recebe como entrada W no início da fita, logo depois do símbolo do triângulo, e inicia com o cabeçote sobre o primeiro símbolo de W, ela termina a computação, ela para necessariamente com f de W escrito. Então, no lugar de ela começa com W escrito no início da fita, ela termina com f de W escrito no início da fita. Também logo após o símbolo do triângulo. Tá? Então, o W vai ser substituído por f de W
ali no início da fita ao longo da computação da máquina. Isso para toda entrada possível W, ela sempre calcula o f de W corretamente, certo? Então, se ela fizer isso, a gente diz que essa máquina computa a função f. E a gente diz que uma função f dessas é uma função computável se existe uma máquina de Turing M com o alfabeto da entrada sigma 0 que computa f. Tá? Então, isso é o que é uma possibilidade que a máquina de Turing oferece que a gente não tinha para as máquinas anteriores. As máquinas anteriores elas trabalhavam só com sim ou não. Aqui a máquina de Turing também trabalha com sim ou não, mas ela tem essa funcionalidade extra, ela pode trabalhar computando funções também. Tá certo? Aqui, no slide que eu tentei mostrar sem querer, fui para o fim do conjunto de slides. Eu tenho dois exemplos de máquinas de Turing de carne e osso, entre aspas, né? Ou seja, máquinas de Turing que a pessoa construiu, não uma máquina de Turing para exemplificar. Uma com carretel e caneta e outra com peças de Lego. Eu não vou rodar, esses links funcionam, tá? Mas eu não vou rodar esses links aqui no vídeo, porque o que vai acontecer é que quando eu subir isso aqui no YouTube, o vídeo vai ser derrubado porque eu vou estar infringindo direitos autorais de outras pessoas e tal, porque o que tem nesses sites? Tem vídeos do YouTube também mostrando o funcionamento dessas máquinas. Então, se eu mostrar esses vídeos dentro do meu vídeo, eles vão derrubar o meu vídeo. Tá? Então, não vou mostrar, vocês podem ver por vocês próprios acessando esses links aqui. Tá bom? Isso aqui encerra a primeira parte, o primeiro vídeo aqui do nosso capítulo 13, o nosso capítulo de máquinas de Turing. Tá? A gente vai prosseguir posteriormente. Um abraço.